Fala aí, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos continuar os nossos temas, né, da Clínica 1 e agora nós vamos falar sobre desidratação e sobre fluidoterapia, tá? Talvez nós dividiremos essa aula em dois momentos, tá? Então, no primeiro momento falaremos sobre a desidratação, como diagnosticá-la, né? Quais são os tipos de fluido que nós temos. E aí, num segundo momento, nós falaremos sobre a fluidoterapia, volume, aditivos à fluidoterapia e outros constituintes, ok? Então, vamos ver o que nós temos para falar, para abordar, né, sobre este tema inicial de desidratação e fluidoterapia. Bom, a fluidoterapia, né, logicamente, ela é de extrema importância na nossa rotina clínica, tá? E ela é subjugada na maioria das vezes, né? Ela tem muita importância na clínica, só que na maioria das vezes ela é feita de uma forma empírica, tá? Então, vocês que já fazem estágio, para quem já está fazendo estágio, né? Converse com o veterinário quando ele colocar fluidoterapia no paciente, tá? Pergunte para ele por que ele está usando aquele tipo de fluido, qual o volume que ele está usando e por que ele está usando esse tipo de volume, né, ou essa quantidade de volume, vê o que ele responde para vocês, tá? Na maioria das vezes, logicamente, isso não é a totalidade, né? Mas na maioria das vezes isso é feito de uma maneira empírica, tá? O que não trará resultados positivos para o nosso paciente, né? E o sucesso de cura, de tratamento, se torna muito baixo, tá? Então, a fluidoterapia é necessária para a correção da desidratação, tá? Ou também para manutenção da hidratação. Lembra que os pacientes que estão internados, na maioria das vezes, eles não estão se alimentando, não estão bebendo água, né? E aí nós precisamos lançar mão da fluidoterapia para manter a hidratação desses animais, tá? Lembre que o nosso corpo, né, ele é composto em torno de 60%, 70% de água, em torno de 60% de água, né? E se eu fico 1, 2, 3 dias sem ingerir água, eu entrarei se eu ficar um dia, né, no caso, sem beber água, eu já começarei a entrar em estado de desidratação. Mais que 3 dias, aí no caso, sem ingestão líquida, né, já corro sérios riscos, né, isso daí já é extremamente agressivo à vida, tá? Então vamos ver mais os tipos de fluido que nós vamos usar. Então, os objetivos da nossa fluidoterapia, né, é a reposição e restauração de do volume, né, e dos componentes dos líquidos corporais. Então, não é somente a reposição líquida, né, é a reposição de eletrólitos, a fim de manter aquele equilíbrio hidroeletrolítico. E mantendo a concentração de eletrólito de uma maneira fisiológica, você estará também controlando esse equilíbrio chamado de equilíbrio ácido-básico. Então, agora nós já sabemos que fluidoterapia não é somente reposição de líquido, né? Abre aspas, não é somente a reposição de água, é a reposição também de eletrólitos, a fim de manter toda a osmolaridade e a fim de manter também todo o equilíbrio, equilíbrio ácido-básico do nosso sangue. Quando que eu vou usar fluidoterapia? Então, vou usar fluidoterapia nessas seguintes situações, né? Quando meu paciente está desidratado. Ele pode estar desidratado simplesmente porque ele não tem acesso à água, ou ele está incapacitado de chegar até uma fonte de água, ou meu paciente está desidratado porque ele está tendo vômito, está tendo diarreia e, consequentemente, ele não está ingerindo água, né? Essas situações vão causar a desidratação no nosso paciente, tá? E uma desidratação severa vai levar a um quadro de choque. O que é choque? Choque nós vamos ver nas nossas próximas aulas, teremos aula específica sobre o choque, tá? Já adiantando, choque é uma falta de perfusão tecidual, tá? Perfusão tecidual, onde eu estou levando todos os nutrientes e os gases, né? Também estou levando oxigênio para os tecidos. Então, essa desidratação grave levará o nosso paciente ao estado de choque. E aí, no estado de choque, a minha fluidoterapia ela tem que ser mais agressiva, ok? Bom, já sabemos também que a fluidoterapia é utilizada para corrigir esses desequilíbrios ácidos básicos. Fluidoterapia é utilizada para manter acesso venoso.
Vamos pensar naquele paciente que vai para uma cirurgia eletiva, no caso, né? Vamos pensar numa OSH, numa orquiectomia, que são cirurgias eletivas. Então, nessa situação, o paciente rígido, né, o animal rígido, não precisa de reposição agressiva de volumes líquidos, né? Então, a gente utiliza a fluidoterapia apenas para manter o acesso venoso. Se caso eu precisar de uma droga emergencial, eu já tenho acesso venoso, eu já tenho um leito venoso acessado, né, para facilitar a administração dessas drogas. E, logicamente, também preservar função renal em pacientes anestesiados. Vocês estiveram lá na anestesiologia de pequenos animais, né? E vocês também viram isso em fisiologia, que se eu tiver hipotensão, leva à falência, né? E uma hipotensão renal leva a uma falha renal, tá? E isso acontece muito nos nossos pacientes anestesiados, né? Onde você anestesia o animal apresenta uma hipotensão por causa desses anestésicos, né? E logo após o procedimento anestésico, o procedimento cirúrgico, o paciente começa a apresentar uma falha renal, uma falha na função renal. Então, fluidoterapia é para preservar isso, né? Eu mantenho líquido circulante, mantendo o líquido circulante, quantidade ideal de líquido circulante, eu minimizo, né, a falha, por exemplo, nos rins. E nós vamos ver, né, que se eu tenho desequilíbrio eletrolítico também, eu tenho desequilíbrio em todas as funções fisiológicas, né? Então aqui água e eletrólitos têm um papel importante na manutenção dessas funções orgânicas. E a correção desses desequilíbrios é essencial para o sucesso no tratamento. Então, igual eu conversei com vocês, né? Não é simplesmente repor volemia do animal, não é simplesmente repor água deste animal. Você também tem que repor o que está desequilibrado, né? Você tem que repor tudo que está desbalanceado, certo? E assim você terá um sucesso maior no tratamento, ok? Então, só relembrando, né? 60% do nosso peso corpóreo nada mais é do que água, tá? Lembrando que nós temos situações onde esses valores são diferentes, né? Por exemplo, neonatos, filhotes, eles têm um percentual de água muito maior. Por isso até que uma desidratação ou até uma não ingestão de leite, né, de líquidos, leva esse animalzinho a óbito tão facilmente, tão rapidamente, tá? E esse líquido corporal, né, ele está em constante movimento entre o líquido intracelular, né, aquele líquido localizado dentro da célula, e o líquido chamado de líquido extracelular, tá? Porque por causa do gradiente osmótico, né? Então, a gente tem que lembrar que nós temos um líquido intracelular e um líquido extracelular com diferentes composições eletrolíticas, tá? Então, lembrando, né, que a distribuição da água corpórea é maior em algumas situações, como lactação, como prenhez, então tem um maior percentual, né? Quando o paciente apresenta ascite, né? O que é ascite? Aquele acúmulo de líquido livre em cavidade abdominal. Então, se eu tenho maior quantidade de líquido em cavidade abdominal, logicamente eu tenho uma maior quantidade de água corpórea. Por isso que animais com ascite não é indicado você retirar todo o líquido abdominal, porque aí você levará o paciente a um quadro de desidratação e choque, né? E a obesidade, nós temos um menor percentual de líquido livre, ou melhor, desculpa, um menor percentual de líquido corpóreo, tá? Então, são algumas situações que a gente tem que levar em consideração até no momento de reposição hídrica, reposição eletrolítica. Então, esse organograma, né, mostra certinho a distribuição da água corporal e de eletrólitos no nosso corpo, né? Então, 60% do nosso corpo é água. Lembra que nós temos em torno de 2/3 dessa água de líquido intracelular, aquele líquido intersticial que está localizado dentro das nossas células, né? E temos também um líquido extracelular, tá? Que é o restante, tá? Em torno de 1/3 é líquido extracelular. Desse líquido extracelular, olha só,
nós temos em torno de 14% dele é o líquido intersticial, tá? Aquele líquido que está localizado entre as células, tá? 5% aquele líquido que está no leito vascular, né? O nosso plasma sanguíneo, né? Então, 5% do nosso peso corporal, mais ou menos, tá? E aquele líquido transcelular que é mínimo, né? Que é em torno de 1%. Então, essa é a água, é a distribuição, né? O organograma, né? Da nossa distribuição de água corpórea. E aí, com relação à composição, né? Composição eletrolítica desses líquidos, a diferença entre o líquido intra e extracelular, né? Nós temos aqui. No líquido extracelular, ele é abundante em sódio e em cloreto, né? Provavelmente vocês lembram disso lá da fisiologia, quando nós falamos de potencial de ação, quando nós falamos disso, certo? E quando nós falamos de líquido intracelular, ele é rico em potássio e fósforo, tá? Então, temos que lembrar essas composições, né? Que isso serve, isso funciona para manter a osmolaridade, né? Para manter o funcionamento da nossa célula, tá? Então, a desidratação, ela pode dar através do que nós chamamos de perdas sensíveis, né? Que é através da urina, okay? Em torno de 20 a 40 ml por quilo por dia. As perdas insensíveis, que são aquelas perdas que a gente não visualiza, né? Ou pelo menos não é tão visível como a urina, né? Que está sendo produzida e está sendo jogada essa água fora, né? Que é através das fezes, da própria respiração e da transpiração, tá? Isso é o que nós chamamos de perdas insensíveis, que gira em torno de 20 ml, né? De água por quilo por dia. Então, as perdas diárias normalmente é em torno de 5% do peso corporal, ou em torno de 50 ml por quilo por dia, tá? Então, perdemos aí em torno de 5% do nosso peso corporal por dia de água, tá? Logicamente, o nosso balanço hídrico, ele tem que ser igual a zero, ou seja, se eu estou perdendo em torno de 5% do meu peso corporal de água, não é isso? Logicamente, eu tenho que ingerir essa mesma quantidade, senão a nossa balança hídrica ela vai ficar negativa e aí que começa o processo de desidratação, tá? Logicamente, no animal saudável, ele vai perder água pela urina, pela transpiração ou pela respiração, né, dependendo do animal, só que ele vai compensar isso ingerindo água. Agora, por isso que quanto mais eu transpiro, né, quanto mais produzimos urina, mais nós iremos ingerir água. E aí o nosso balanço hídrico ele se torna zero, né? Consequentemente, eu estou perdendo, mas estou repondo a mesma quantidade de água. Então, as alterações do equilíbrio hídrico, né? Ela vai acontecer porque eu posso apresentar, né? Diminuição da ingestão de fluidos, né? Então, vamos pensar. Fiquei o dia inteiro sem beber água, pronto, eu já tenho alteração nesse equilíbrio hídrico, né? Ou eu aumentei as perdas de fluido, como por exemplo um vômito, uma diarreia aquosa, ou logicamente se eu tiver a combinação desses fatores. A perda, né, desse equilíbrio hídrico altera o volume entre os compartimentos intra e extracelular, o que pode modificar a pressão e a osmolaridade. Lembram do que eu falei? Líquido extracelular ele é rico em sódio, né? E o líquido intracelular ele é rico em potássio. Vamos pensar que nós estamos perdendo líquido, né? Líquido do compartimento extracelular. Então, agora eu perdi o líquido, consequentemente a concentração de sódio aumenta. E aquela pressão osmótica nesse líquido extracelular também vai aumentar. O que vai acontecer? Então, no espaço extracelular, eu tenho uma grande quantidade de sódio, né? O que vai acontecer? O líquido de dentro da célula, ou seja, aquele líquido intracelular, ele vai se deslocar para o espaço extracelular e, consequentemente, restabelece a osmolaridade, né? Isso que está mostrando aqui, ó, ocorre redistribuição da água. Então, a água intracelular vai para o compartimento extracelular.
Então, aqui só está mostrando o que nós já conversamos, né? A desidratação, ela só vai acontecer quando as minhas perdas diárias exceder o quanto de água está sendo ingerido. Então, aqui, ó, se eu tenho perdas maior que a ingestão, meu balanço hídrico ele fica negativo, consequentemente, nosso paciente começa a entrar em estado de desidratação, ok? Então, é isso que vai acontecer, que nós já havíamos conversado, né, no momento, no slide lá atrás. E aqui as causas de desidratação. Alguns exemplos, né? Hipodipsia, tá? Alterações neurológicas ou doença sistêmica onde o animal não está ingerindo água. Poliúria, né? Nós temos doenças endócrinas, principalmente, que vocês vão ver no próximo semestre, onde o animal joga muita água fora, e se ele não compensar isso, né? Ele entra em desidratação. Vômito, diarreia, febre, né? Meu corpo fica hipertérmico e aí ele começa a consumir mais água. Queimaduras extensas ou aquelas perdas para um outro espaço, como por exemplo cavidade abdominal e cavidade pleural. Então essas são algumas causas da desidratação, tá? Quando aqui eu falei de poliúria, é o exemplo que eu dei, né? O animal está produzindo e jogando muita água fora, então lá nos néfrons ele joga muita água fora. O normal seria o quê? Eu estou jogando muita água fora, o normal seria eu ingerir muita água, não é isso? Mas vamos pensar que o animal está jogando muita água fora e não tem acesso à água. Consequentemente, ele vai desidratar. Um exemplo clássico que a poliúria pode levar à desidratação é a diabetes mellitus, é uma outra diabetes chamada de diabetes insípidos, que a gente vai ter aula sobre isso lá no semestre que vem, quando formos falar de endocrinologia, tá? Então, isso pode facilmente levar o nosso paciente à desidratação. Então, aqui só exemplificando, né, que uma hematoquesia, né, aquele vômito com sangue, logicamente está perdendo líquido, tá? Então, pode levar o nosso paciente à desidratação. Queimaduras extensas, olha só o que está acontecendo com este animal. Provavelmente este animal é um animal que foi para uma cirurgia eletiva, o colchãozinho, colchão térmico, né, estava muito quente, ele se molhou, né, na hora que foi fazer a asepsia, escorreu álcool e molhou essa pele, e logo após o procedimento cirúrgico, começa a aparecer essas feridas, né? Tudo isso daqui nós vamos ter exsudação de líquido, né? Um processo inflamatório muito grande na pele e começa a exsudar líquido. Consequentemente, o paciente começa a perder líquidos, né? E isso já pode ser o suficiente para levar o nosso animal, o nosso paciente, né, a um estado de desidratação. Quadros de ascite, né, uma ascite muito pronunciada, que aqui está mostrando só cavidade abdominal cheia de líquido, né? E aqui a drenagem deste líquido através de um catéter abdominal. Então, essa ascite, o líquido que era para estar no espaço intra e extracelular, é todo deslocado agora para uma cavidade, que é a cavidade abdominal, tá? E isso vai fazer com que o líquido circulante diminua, tá? Fazendo com que o animal apresente, podendo apresentar até uma desidratação. Mas por que ele apresenta desidratação, sendo que lá atrás eu falei que o volume circulante aumenta, né? A gente tem que pensar o seguinte: este líquido que está aqui na cavidade abdominal era para estar circulando, era para estar nas células, mas uma patologia, né, ou hepática, ou uma patologia cardíaca, faz com que este líquido se acumule dentro da cavidade abdominal. Consequentemente, isso pode fazer com que o animal fique desidratado, porque todo o líquido que ele ingerir vai ser deslocado para essa cavidade, né? Vai ser jogada para essa cavidade abdominal. E agora os tipos de desidratação, né, que o animal, o nosso paciente, ele pode apresentar, né? Uma desidratação hipotônica, ela no caso é mais grave, né? Então nós estamos perdendo eletrólitos, por exemplo, sódio, mais do que a quantidade de água. Tá? Então, nesse tipo de diarreia, nesse tipo de desidratação, nós perdemos mais eletrólitos
quando comparado à água. Não quer dizer que nós não estamos perdendo água. Estamos perdendo água sim, lógico. Só que a perda de eletrólitos ela é maior, tá? Então, consequentemente, eu tenho uma diminuição desse eletrólito, né, de sódio. Todo mundo lembra que o sódio é essencial no líquido extracelular para manter aquilo que nós chamamos de potencial de ação, né? Para aquela comunicação entre as células, chamadas de potencial de ação, tá? Qual é o evento que leva a esse tipo de desidratação, né? Por isso que é uma desidratação mais grave, né? Porque eu estou perdendo esse eletrólito, tá? Diarreias, uroabdômen, então quando eu tenho ruptura da vesícula urinária, né? E essa vesícula rompida, a urina está sendo jogada para a cavidade abdominal e, logicamente, utilização de diuréticos. Lá na farmacologia, vocês viram que os diuréticos, o que eles fazem? Eles jogam o sódio fora, não é isso? Logicamente, se eu estou utilizando diurético, meu animal vai ingerir uma quantidade maior de água, né? Isso é claro. Então, se eu utilizar muito diurético ou se eu utilizar um diurético em dosagens excessivas, consequentemente eu vou jogar esse sódio para fora, tá? Então, isso é uma desidratação hipotônica, ela é mais grave de acontecer. Temos uma desidratação chamada de isotônica, iso, né, de igual, estou perdendo água, estou perdendo eletrólitos na mesma quantidade, né, na mesma proporção. Então, tá aqui, vômitos, diarreia também e processos hemorrágicos. E temos uma outra desidratação que é chamada de desidratação hipertônica. Ela é o contrário dessa desidratação hipotônica. Então, se na desidratação hipotônica eu perdi uma maior quantidade de sal, na desidratação hipertônica eu estou perdendo mais água do que eletrólitos. Consequentemente, eu tenho um acúmulo de sódio nesse espaço extracelular, né? O que pode levar a esse tipo de desidratação? Nefropatias, hepatopatias e aquelas queimaduras, né? Como a gente mostrou naquela imagem lá atrás, tá? Então, essas situações podem levar a uma desidratação que a gente chama de hipertônica. Qual delas é a pior? Desidratação hipotônica. Porém, lógico, se eu estou desidratado, eu tenho consequências para o meu paciente, para o organismo desse paciente, né? E é isso também que é extremamente prejudicial para ele. Então, nós introduzimos nessa pequena parte falando sobre os líquidos, sobre a osmolaridade. Agora nós vamos falar especificamente sobre a fluidoterapia, né? Nos nossos animaizinhos, nos nossos pequenos animais. Será que esse líquido aqui, 500 ml, não sabemos em quanto tempo ele está sendo administrado? Será que é o suficiente para esse animal pequenininho, certo? Um pincherzinho? Será que é excesso? Será que é falta? Então, tudo isso nós iremos conversar, tá? Iremos conversar também para entender os tipos de fluidoterapia que nós temos disponíveis, ok? Então, primeiro de tudo, como que eu vou avaliar a desidratação? Semiologia também já falou um pouco disso para vocês. Mas o método mais confiável para se avaliar a desidratação é através do peso do animal. Lembra que eu falei para vocês? Por dia, nós perdemos 5% do peso corporal de água, não é isso? Logicamente que eu estou ingerindo água, então quer dizer que isso não acontece, né? O nosso balanço hídrico ele é zero. Então, a forma mais confiável de se avaliar a desidratação é através do peso do animal. Então, tá aqui, ó, é o método mais confiável, deve ser realizado antes de iniciar a fluidoterapia e durante a fluidoterapia. Quer dizer que se a minha fluidoterapia não estiver sendo efetiva, ele continuará perdendo peso, não é isso? Se a minha fluidoterapia for excessiva, ele ganhará peso, ganhará volume, né? Então, a avaliação da desidratação ela é feita antes e durante o procedimento de fluidoterapia. Podemos avaliar também a desidratação através de alguns eventos, né? Olha só, na anamnese, podemos estimar a gravidade das perdas hídricas, né? Chega aquele proprietário falando para vocês que o animalzinho dele está apresentando vômito e diarreia já faz
2, 3 dias, né? É uma diarreia extremamente aquosa, então, consequentemente, ele está perdendo muito líquido, né? Ele está perdendo muito volume líquido, e se ele tem vômito, ele não está ingerindo este líquido na quantidade suficiente. Então, aqui você já consegue saber a gravidade dessa desidratação, né? Olha só, aquilo que nós falamos, vômito, diarreia, podem indicar desidratação. Não quer dizer que se o paciente apresente vômito e diarreia, que necessariamente ele vai estar desidratado. Pensa no animal que está com uma diarreia aquosa, só que ele está bebendo muita água. Não é isso? Ele está compensando isso. Ou até nos pacientes com vômito, né? Não quer dizer que ele vai beber água e vai vomitar. Ele pode apresentar essa êmese em qualquer momento do dia, mas se ele beber água e essa água ficar presente no corpo dele, ou ele aproveitar essa água, não necessariamente ele estará desidratado, né? A desidratação pode ser estimada clinicamente como? Através desses testes, né, que a gente faz, elasticidade de pele, tempo de preenchimento capilar e coloração de mucosas, né? Então vamos parte por parte aqui, tá? Elasticidade da pele, qual que é o ideal? Você puxar essa pele e soltar, imediatamente ela deve voltar ao seu estado natural, né? Só que temos que lembrar que pacientes obesos, aqueles pacientes com excesso de pele, né, como Shar-Pei, então são animais que é mais difícil a gente clinicamente estimar a desidratação, tá? O tempo de preenchimento capilar, todo mundo lembra disso, né? Quando a gente pressiona a mucosa oral do animal, em até 2 segundos, ela tem que voltar à coloração natural, né? Então a gente apertou, soltou o dedo, ela vai ficar esbranquiçada. Em até 2 segundos, isso tem que voltar à coloração rósea, né? E a coloração das mucosas. Uma mucosa pálida, logicamente, mostra que o animal está desidratado, né? Então, clinicamente, nós podemos estimar a desidratação também. Lembrando que eu falei para vocês, cuidado com animais obesos e cuidado com animais caquéticos, né? Animais obesos, logicamente, você vai puxar a pele e soltar, essa pele desaparece, mas não quer dizer que ela está hidratada, e sim que ela tem excesso de gordura. Animais caquéticos, por si só, a pele já fica na posição que você puxou, né? Na posição que a hora que você soltar, ela vai ficar, né? Laboratorialmente, podemos utilizar índices hematimétricos, né? Como proteína plasmática total e como, por exemplo, o hematócrito. Se eu tenho aumento de proteína, aí a patologia clínica que falou isso para vocês, né? Lembra que nós colocamos uma tabela para mostrar essa correlação. Então, se eu tenho aumento de proteína total e eu tenho aumento de hematócrito, provavelmente este paciente está desidratado, certo? Então, esses eventos aqui laboratoriais podem estimar a gravidade da desidratação, principalmente naqueles pacientes com desidratação hipotônica que nós conversamos no slide anterior, certo? Então, como que nós avaliamos a desidratação? Através de anamnese, através da semiologia, né? E através da patologia clínica. Todos esses eventos mostram para a gente e graduam, né, essa desidratação. E aí nós podemos colocar essa desidratação, né, avaliaremos a desidratação e vamos colocar numa tabelinha, né, onde nós vamos colocar porcentagem de desidratação. Tá? Desidratação menor que 5%, ela é indetectável clinicamente. Tá? De 5 a 7%, eu já tenho apenas diminuição de elasticidade de pele. As mucosas um pouco ressecadas, mas isso não é tão evidente assim. Uma desidratação de 7 a 9%, olha só, eu tenho aumento de TPC, enoftalmia, que é esse enoftalmia? Olho fundo, e a pele tem uma perda de elasticidade maior do que quando comparado de 5 a 7%. De 10 a 12%, olha só, a pele já não retorna ao seu estado natural. Eu tenho aumento de TPC e já apresento sinais de choque que nós vamos ver nas próximas aulas, tá? E maior que 12%, nosso paciente já está chocado, né? Ele já apresenta o que nós chamamos de choque hipovolêmico,
tá? Logicamente, eu posso avaliar um animal e dar uma desidratação de 7% para ele. Você pode avaliar o animal e dar uma desidratação de 5% para ele. Isso acontece, tá? Então, a avaliação da desidratação, se ela for muito sutil, né, até 7%, então ela se torna um pouco mais subjetiva e com propensão à variação entre os avaliadores, ok? Isso é normal de acontecer, mas variação de 5%, 6%, de 1% no caso, né, é uma variação aceitável até. Porém, com esse quadrinho, fica fácil nós compreendermos e nós quantificarmos a desidratação do nosso paciente. Por que que isso é preciso? Porque quando nós formos calcular o volume de líquido necessário, nós precisaremos saber qual que é a porcentagem de desidratação desse paciente. Então, como havia falado para vocês, né, o turgor cutâneo é isso daqui. Você puxa a pele do animal, a hora que você solta essa pele tem que voltar ao seu estado normal, imediatamente, tá? Se você puxa e solta essa pele, ela demora para descer, provavelmente o animal está desidratado. Lógico, lembrando as exceções daqueles animais com excesso de pele, né? Shar-Pei, por exemplo, aquele animal todo enrugadinho. Ok? Então, temos que comparar, né, entre as raças, animais obesos e caquético também eu tenho diferença. O TPC cutâneo, né, o TPC das mucosas, né, a hora que você pressiona essa mucosa oral, logicamente, no pontinho que você pressionou, ela vai ficar esbranquiçada, né? Então, fica um pontinho branquinho e no momento que você soltar o dedo, em até 2 segundos isso tem que voltar à coloração normal, tá? E também a coloração da mucosa, né? Notem que essa mucosa está totalmente esbranquiçada. Isso pode ser um processo anêmico e também um processo de desidratação, tá? Então é isso que a gente tem que ficar atento e avaliar os nossos animais. E aí nós chegamos nos tipos de fluidos, né? Qual fluido nós vamos usar? Nós temos cristalóides, nós temos coloides e temos outros tipos de fluido, né, que são usados em situações específicas, como por exemplo o sangue e seus derivados, né? Então, é isso que nós vamos entender agora. Quais são os tipos de fluidos que nós temos e em quais situações eles devem ser utilizados. Então, vamos começar a falar, né, sobre os cristalóides, tá? O que são esses cristalóides, tá? São soluções com água e eletrólitos, tá? Ou pode ser solução com água e açúcares, tá? Açúcares, no caso, como a glicose, por exemplo, tá? Podem ser hipotônicas, podem ser isotônicas e podem ser hipertônicas, depende de qual cristalóide eu estou falando, certo? O que vocês têm que entender dessas soluções cristalóides? Você vai administrar no leito intravascular, logicamente, né? E essas soluções, elas vão para o espaço extravascular, ok? Então, são soluções que vão penetrar, olha só, em todos os compartimentos corporais. Então, você administra num leito vascular e essa solução, ela vai se extravasar para o espaço extravascular, ok? São soluções mais baratas e, logicamente, é o fluido de escolha para a maioria dos pacientes. Então, se chega um paciente desidratado por vômito, por diarreia, por queimadura, posso usar um cristalóide? Posso. Chegou um paciente com hipoglicemia, posso usar um cristalóide também? Também posso, desde que eu acrescente, né, a glicose nessa solução, tá? Mas o que vocês têm que entender é o seguinte, vocês vão administrar essas soluções, em pouco tempo elas estarão fora do espaço intravascular. Lógico, com exceção das hipertônicas, tá? Que a gente vai falar nela já já. Então, quem são essas soluções cristalóides, né? Solução fisiológica, soro fisiológico, né? Se está falando que é fisiológico, a constituição, né,
de eletrólitos é igual à constituição nossa, tá? Ou seja, a solução fisiológica nada mais é do que um cloreto de sódio a 0,9%. Ela é isotônica, né? Então, iso igual, mesma concentração de eletrólitos que o nosso corpo, e ela é acidificante. Então, quer dizer que ela acidifica o sangue do nosso paciente. É composta por cloreto de sódio e água. Então, está aqui, cloreto de sódio e água. Serve para manutenção hidroeletrolítica, serve para manter o acesso venoso do nosso paciente e pode ser administrada subcutânea, intravenosa, intraperitoneal, intraóssea, tá? Então é uma solução que eu posso administrar por praticamente qualquer via, ok? Solução fisiológica 0,9%, tá? Temos também ou seja, cloreto de sódio, né? Cloreto de sódio 0,9%. Temos também um cloreto de sódio que ele tem uma concentração maior, uma porcentagem maior do que a solução fisiológica, tá? Normalmente nós utilizamos essa daqui, ó, de 7,5 na nossa rotina clínica, tá? Aí, isso daqui já seria um cristalóide hipertônico. Lembra que nós falamos no slide anterior que elas podem ser isotônicas, hipotônicas ou hipertônicas, né? A solução fisiológica, ela é isotônica. Já esse cloreto de sódio a 7,5%, que é o que a gente mais utiliza, é uma solução hipertônica, ou seja, eu estou administrando uma grande quantidade de sal no leito vascular do nosso paciente, tá? Então tá aqui, ó. Ela é hipertônica. Vamos fazer um exemplo simplesinho para nós compreendermos aqui, ó. Imaginem que aqui é o leito vascular do nosso paciente, tá? E aqui nós temos as nossas células, né? Vou desenhar aqui que não está aparecendo. Pronto. Aqui eu tenho as nossas células e entre elas é o espaço intersticial, né? E esse espaço intersticial ele tem líquido também, ok? Imaginem agora que você está administrando uma solução rica em sal, né? Uma solução hipertônica. O que essa solução ela vai fazer? Ela vai pegar toda a água que está presente nesse espaço intersticial, não é isso? Toda a água presente nesse espaço intersticial vai ser puxada para dentro do leito vascular. Por quê? Porque nós temos uma grande concentração de sal. Então, eu tenho muito sal no leito vascular, a água de fora do leito vascular vai ser puxada para dentro desse vaso sanguíneo, né? Por isso que ela é hipertônica. Quando que ela é utilizada? Choques hipovolêmicos. A gente ainda não sabe o que é um choque hipovolêmico, logo logo nós vamos entender isso daí, né? O que é um choque, na verdade, e vocês vão ver que uma etapa do tratamento é fazer uma solução hipertônica. Por quê? Você pega a água de todo o espaço intersticial, você pega a água de fora do meu corpo e joga dentro do meu leito vascular, tá? Então, isso é uma solução hipertônica, tá? A dose dela é de 4 a 6 ml por quilo e pode ser feita apenas endovenosa na forma de bolos. Então, se meu animal pesa 10 quilos, eu vou fazer de 40 a 60 ml, não é isso? E eu faço esses 40 a 60 ml num curto espaço de tempo, eu não vou deixar gotejando, né? Simplesmente eu vou pegar e administrar na veia de uma forma lenta. Logicamente que nessa situação eu vou associar uma outra solução num outro leito vascular, tá? Então, isso é uma solução hipertônica, simplesmente nós aumentamos a concentração de sal presente nesse fluido. Então, um outro cristalóide aqui é o Ringer, né? Ou Ringer simples. Também ele é isotônico e ele é acidificante, tá? Ele tem o cloreto de sódio, que a solução fisiológica tinha, ele tem potássio, ele tem cálcio e, logicamente, água. Serve para manutenção eletrolítica, né? E acesso venoso, para manter o acesso venoso e pode ser feita também
subcutânea, intravenosa, intraperitoneal e intraóssea, né? Lembrando que o hipertônico somente por via endovenosa, né? E eu não posso misturar nesse ringer outras substâncias, como por exemplo o bicarbonato, tá? Porque ocorre precipitação, esse bicarbonato ele se precipita, forma sais, e isso pode causar uma embolia, tá? Então, essas são as características deste ringer, que também pode ser chamado de ringer simples. Outro cristalóide, né? Então agora o ringer com lactato. Então aquele ringer que nós conversamos agora há pouco é um ringer simples, tá? Aqui a única diferença é que ele possui esse lactato, tá? É a composição mais parecida com o plasma, tá? Só que logicamente no nosso plasma sanguíneo nós temos proteínas, né? E aqui nós não temos proteína, logicamente porque é um cristalóide, tá? Ela é isotônica e também alcalinizante, tá? Então, tem cloreto de sódio, potássio, cálcio, o lactato e, logicamente, mais água. Então, a única diferença entre ele e um ringer simples é a presença do lactato. Serve para reposição e manutenção eletrolítica, né? Hidroeletrolítica. Serve também para manter apenas o acesso venoso livre, né? Para uma necessária administração de fármacos de uma forma emergencial. Pode ser administrado subcutâneo, intravenoso, intraperitoneal, intraósseo, tá? Então, todas as vias, assim como o ringer simples, o ringer lactato também pode ser utilizado. Não posso misturar no soro bicarbonato, né? Porque ocorre precipitação, e esse caso não é indicado para hepatopatas, porque o lactato ele precisa ser metabolizado lá no fígado, né? Então, se o meu animal já é hepatopata, ele não será metabolizado. Então, nesses casos, a gente contraindica a utilização desse tipo de cristalóide. Um outro cristalóide, agora, a glicose 5%, é uma solução isotônica, tá? Então, ela é simplesmente igual ao nosso plasma sanguíneo, né? Uma fonte de água, só que também não fornece energia, tá? Quando que eu vou utilizá-la? Em situações onde meu paciente está hipoglicêmico. Tá? Quando meu paciente apresenta uma hipoglicemia muito grave, logicamente eu tenho que repor essa glicose de uma forma emergencial e mais rápida, né? Mas quando meu paciente está com umas concentrações mínimas de glicose, eu posso utilizar a glicose 5% e posso acrescentar aditivos nele também. Pode ser feito endovenoso, intraperitoneal e intraóssea, tá? Logicamente, eu não vou fazer essa solução via subcutânea por causa da glicose. Tá? Então, aí no caso, fica totalmente contraindicado subcutâneo, tá? Que é o que está escrito aqui, né? Não podemos utilizá-la subcutânea. Se você fizer ela subcutânea, você vai causar uma necrose nesse subcutâneo. Então, aqui só os frasquinhos, né? Que antigamente era assim, em frasquinhos de plástico, hoje já são bolsas com essa fluidoterapia, né? Então, aqui um cloreto de sódio, aqui um ringer com lactato, tá? Temos diversos tamanhos, desde 100 ml, 250 ml, 500, e também tínhamos disponíveis com 1 litro, né? E agora chegamos, né, nos nossos coloides. O que são esses coloides, tá? São substâncias, olha só, com alto peso molecular, que se mantêm exclusivamente no leito vascular, ou seja, eles ficam exclusivamente no plasma sanguíneo. Tá? Por que eles ficam exclusivamente no plasma sanguíneo? Porque eles possuem proteínas, né, que são os expansores plasmáticos. Então, quer dizer que nessa solução coloide eu tenho proteína. E vocês lembram lá da fisiologia também que a proteína ela permanece no leito vascular, ela não extravasa para o leito extravascular, não é isso? Então, elas exercem pressão oncótica. Quando eu falei dos cristalóides, eu falei que eram soluções que permaneciam no leito vascular, mas logo em seguida já eram extravasadas, né, para o espaço extravascular. Já o coloide ocorre o inverso praticamente, né? São soluções que ficam dentro do leito vascular. Por quê? Porque
tem como se fosse proteínas dentro deles, né? Então, por isso que eles exercem essa pressão oncótica. Em situações de emergência, tá? Em pacientes com hipoproteinemia grave, é indicado fazer uso desses coloides. E aí eu pergunto para vocês, tá? Que depois a gente responde isso numa aula, responde isso no nosso encontro virtual. Não vou responder agora, tá? Deixa eu apagar aqui. Por que que em pacientes com hipoproteinemia grave, primeiro, o que pode acontecer com este paciente? E segundo, por que que então nesses casos nós vamos utilizar esses coloides, ok? Isso a fisiologia já respondeu para vocês em um momento lá atrás, tá? Isso eu tenho certeza. Então, quero que vocês me respondam isso no nosso encontro virtual, ok? Os coloides também possuem ou apresentam, né, uma certa contraindicação. Qual que é essa contraindicação? Naqueles pacientes com edema pulmonar, tá? Por quê? No edema pulmonar eu já tenho um aumento de permeabilidade vascular. E agora você pensa assim, eu tenho um líquido dentro do espaço vascular que está segurando, né, a maior quantidade de água possível dentro desse espaço vascular, ok? Então, se eu tenho maior quantidade de líquido, por causa desse aumento de permeabilidade vascular, esse líquido vai passar para o espaço intersticial, piorando o edema, né? Tudo por causa desse aumento de permeabilidade vascular. E também, coloide é contraindicado quando eu tenho falha circulatória. Logo, logo a gente vai ver um slide falando isso, tá? Então, eu tenho uma falha circulatória, meu paciente apresenta insuficiência cardíaca, então eu tenho contraindicada a utilização desses coloides. Então, quais são os tipos de coloides que nós temos, né? Plasma sanguíneo, albumina e alguns dextranos, polímero de gelatina ou etiloamido, tá? Então, esses são os principais coloides que nós temos, tá? Vamos ver comercialmente quem são eles e como que a gente utiliza. O plasma sanguíneo é o coloide mais barato e mais fácil, né, para ser adquirido e administrado. O que é o plasma? Então, eu vou pegar o sangue de outro animal, vou centrifugar e separar as células e separar o plasma. E aqui estarei pegando apenas o plasma. Todo mundo lembra da constituição plasmática, né? Que é água, eletrólitos e proteínas, né? A fisiologia hematológica falou isso para vocês também, tá? É um ótimo expansor de volume plasmático, né? Indicado no choque. Aumenta a pressão oncótica, né? Lembram das pressões hidrostáticas e pressão oncótica que a fisiologia falou, tá? O que nós temos nesse plasma sanguíneo? Albumina, imunoglobulinas, fatores de coagulação, lipídios, carboidratos e minerais, ou seja, exatamente a constituição do nosso plasma, ou seja, é o plasma que eu estou administrando, né? Então, se eu tenho fator de coagulação, significa que meu animal tem falta desses fatores de coagulação, então naqueles distúrbios hemorrágicos eu posso utilizar esse tipo de coloide, né? Se eu tenho proteína, né, como a albumina, eu vou utilizar quando o meu paciente tem deficiência de albumina, né? Então hipoalbuminemia. Se é um expansor plasmático, então está escrito aqui, eu vou usar no choque e a mesma coisa que está escrito aqui. Qual que é a dose? De 5 a 10 ml por quilo IV. Contraindicação, ou qual que é uma complicação da utilização desse plasma sanguíneo? Causar reação de hipersensibilidade. O plasma nada mais basicamente é um componente do sangue, né? Então, eu estou colocando um corpo estranho no meu paciente. E isso pode causar uma reação de hipersensibilidade, tá? Então, a gente tem que ficar atento a isso e intervir de maneira extremamente rápida caso isso aconteça. Outro tipo de coloide também é a dextrose, né? Comercialmente, Dextran 40 ou 70, que é o peso molecular dele. Dose de 10 a 15 ml por quilo IV, também pode causar reações de hipersensibilidade, pode causar hemoconcentração, tá? E 6 horas após a administração dele,
o evento, né, de expansão plasmática é reduzido pela metade. Ele também pode induzir sangramento porque ele diminui a atividade de plaqueta e diminui o fator 8, né, daqueles eventos intrínsecos e extrínsecos da coagulação. Um outro coloide, que é a solução de gelatina, 3,5%, ou polisocel, um nome comercial, de 20 a 30 ml por quilo IV. Lembrando que todo coloide que eu for administrar, necessariamente eu vou administrar junto com um cristalóide. Então, em uma veia, ela está canulada para a administração do coloide. Na outra veia, está canulada para a administração do cristalóide, certo? Então, sempre a gente vai fazer a administração em conjunto. E podemos também adicionar alguns componentes à nossa fluidoterapia, tá? Tudo dependendo da situação que o nosso paciente se encontra. Então, quer dizer que se ele tiver falta de um determinado eletrólito, eu vou suplementar com este eletrólito, ok? Então, aqui são os nossos aditivos. Exemplo, bicarbonato de sódio, 8,4%. Quando que eu vou utilizar isso? Apenas quando meu paciente apresenta acidose metabólica, né? Então, se eu dosei o pH sanguíneo, se eu fiz a mensuração disso, ele apresenta acidose, então agora eu vou suplementar com bicarbonato, tá? Cloreto de potássio. Nossa, mas espera aí, professor, eu ouvi falar que cloreto de potássio é para eu fazer a eutanásia dos animais? Sim, porque o potássio é extremamente cardiotóxico, né? Então, cloreto de potássio 19% pode ser adicionado na fluidoterapia para prevenir a hipocalemia, né? Então, eu só vou administrar quando meu paciente tem deficiência de potássio. Ok? Então, todos os pacientes recebendo a fluidoterapia que não tenham hipercalemia devem ser suplementados com cloreto de potássio. Principalmente naqueles animais que apresentam êmese, a gente vai suplementar cloreto de potássio, tá? Gluconato de cálcio, quando o paciente apresenta hipocalcemia, né? Naquelas situações de eclâmpsia. Glicose, só que agora uma glicose 50%, né? Quando apresenta hipoglicemia. Ou quando eu quero fazer uma diurese osmótica. Todo mundo lembra que glicose, ela é osmótica, né? Então, administrando excesso de glicose, o paciente vai jogar essa glicose fora e, consequentemente, a água vai ser jogada junto, tá? Então, alguns aditivos que a gente pode acrescentar na nossa fluidoterapia, desde que nosso animal apresente deficiência desses componentes. E de uma maneira mais simplificada, né? Por exemplo, cloreto de potássio a 10% significa que por ml eu tenho 1,3 miliequivalentes de cloreto de potássio, certo? Em 15 ml eu terei 20 miliequivalentes de potássio. A manutenção está aqui, ó, de 15 a 30 miliequivalentes por ml. O cloreto de sódio, né, 0,9%, a solução fisiológica, não tem nada de cloreto de potássio, como a gente já sabe. E o Ringer lactato tem 4 miliequivalentes de cloreto de potássio. Então, em 1 litro de Ringer lactato, eu posso acrescentar 10 ml de cloreto de potássio a 10%. A mesma coisa no soro fisiológico, que eu posso administrar 12 ml de cloreto de potássio a 10%, tá? Se eu tiver apenas o cloreto de potássio a 19%, ao invés de usar 10 ml, eu vou usar 5. Ao invés de usar 12, eu vou usar 6 ml, logicamente, né? E aí nós teremos uma concentração de 3 ml de cloreto de potássio para cada 500 ml de Ringer lactato, tá? Ou, melhor, né? Só corrigindo, eu posso acrescentar em 500 ml de Ringer 3 ml de cloreto de potássio. Então, aqui é uma regra empírica, né, onde a gente não calculou, mas simplesmente nós vamos suplementar. O bicarbonato de sódio, né, 1 ml de bicarbonato de sódio a 0,8% tem 1 miliequivalente, né, e a reposição também pode ser feita empiricamente, onde eu vou repor de 1 a 2 miliequivalente por quilo. Lógico, eu só vou usar bicarbonato de sódio quando meu paciente apresenta acidose, né? Se ele não apresenta acidose, não tem por que fazer o bicarbonato de sódio, certo? E o cálcio, né? Aqui
Gluconato de cálcio, 1 ml de cálcio, 10%, fornece 9,3 miligramas de cálcio, né? Quando que a gente vai utilizar cálcio? Quando o meu paciente apresenta eclâmpsia pós-parto. Então, eu vou aplicar de meio a 1 ml e meio por quilo lentamente, certo? Para repor a falta de cálcio que esse meu paciente apresenta. Então, notem que todos os aditivos que a gente está administrando é para corrigir aquilo que meu paciente não tem. Eu só vou utilizá-los em momentos específicos, só vou utilizar se meu paciente realmente tiver necessidade desse tipo de aditivo, ok? Então, era isso que nós tínhamos para conversar hoje, pessoal. Façam suas anotações, eu sei que no comecinho pode confundir muito o que é um cristalóide, um coloide, quando utilizar, mas esse é o nosso objetivo, tá? Entendemos como diagnosticar uma desidratação, entendemos o que é fluidoterapia, né, cristalóide, coloide, entendemos quando que eu vou usar, né? Agora, na nossa próxima aula, nós daremos continuidade a este tema da fluidoterapia, ok? Espero que tenham gostado e nos vemos na nossa próxima aula. Grande abraço, pessoal!